Ora, boa tarde a todos. Pois hoje, realmente, como a Paulinha referiu, o tema é daqueles que justifica a existência de uma casa espírita também só para tratar destas questões que às vezes são mais complexas. O tema tem a ver com a lei moral da destruição. Para um vulgar cidadão lá fora, a destruição tem uma lei moral? Destruição é boa? Destruição é praticável? É aceitável? É. Bom, mas quando eu digo isto agora vou ter que justificar porquê. É dentro de certos limites. Portanto, e a lei moral da destruição, mais ou menos, nós vamos detalhar isto mais para diante na palestra, mas mais ou menos, para terem uma ideia, ela gira à volta de um Sol, num sistema solar onde andam as leis morais. E ela é como se fosse um planeta que gira à volta deste Sol, que é a lei maior. A lei maior é a lei da justiça, amor e caridade. Que, por sua vez, este sistema solar é um dentre muitos que pululam no universo da lei natural. Portanto, as leis morais é apenas um subconjunto da lei natural e dentro das leis morais a lei de destruição é apenas um satélitezinho. A gente conta as por 10, podem ser mais, podem ser... É uma forma de catalogação. De onde nos vem isto na nossa doutrina? Bom, exatamente aqui no Livro dos Espíritos. Na parte terceira, como sabeis, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Na parte terceira é a parte dedicada às leis morais. E encontrais, entre a pergunta 614 e 648, encontrais uma primeira caracterização da lei natural. Da lei natural, do grande universo. E depois, mais a seguir, nas perguntinhas seguintes, até chegar a 648, entra já no subconjunto das leis morais. Porque o outro subconjunto que, junto com as leis morais, integra o grande universo são as leis físicas, a que se dedicam as nossas ciências. A lei da destruição, como um satélitezinho em que o Sol é uma das leis morais, a lei moral da justiça, amor e caridade, encontra-se nestas perguntas entre 728 a 765. Vamos começar por recordar com um videozinho características das questões morais numa psicofonia, entre aspas, do próprio Kardec. Vamos lá ver o que é que ele nos diz. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Portanto, as leis morais, e dentro do livro dos Espíritos, insere-se na natureza ético-moral do Espiritismo. O Espiritismo, uma definição simples, é uma filosofia porque procura os porquês dos fenómenos que têm à sua volta, nomeadamente os que se relacionam com o espírito, a pluralidade dos mundos, a existência de Deus, a existência da reencarnação,
portanto, nos seus 5 pilares, e a comunicabilidade do espírito, naturalmente, nos seus 5 pilares, portanto, filosoficamente busca justificações para isso. De parte destas justificações todas, consegue depois extrair só parte delas. Por exemplo, Deus não consegue, Deus só filosoficamente, só pela razão se chega. Mas, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, o próprio Kardec, há 200 anos atrás, conseguiu olhar para os fenómenos da comunicabilidade dos espíritos, as capacidades mediúnicas, e deduzir deles leis, explicar como funcionam. Aí entramos na comprovação, entramos na ciência. Portanto, então, o espiritismo, como filosofia, justifica tudo o que se relaciona com estes 5 pilares, de alguns deles consegue deduzir leis de como funciona, descobrir como funciona e explicar, como na nossa ciência se fazem, e deste conjunto de informação depois serve um fim último, maior, que é deduzir as ditas consequências ético-morais. É orientações de conduta para a nossa vida, de forma justificada. Moral tem a ver com conduta, ética tem a ver com justificação do que é bem e do que é mau. Portanto, nessa perspectiva, o espiritismo aponta um comportamento justificando-o a montante, porque deve ser assim, não de outra maneira. Okay? Esta terceira parte do livro dos Espíritos insere-se exatamente já, esta e a quarta parte, inserem-se exatamente nesta vertente das consequências ético-morais. Muito bem, nessa parte encontraremos, portanto, na caracterização da lei natural, que é o que nós vamos agora rapidamente recapitular, podemos endereçá-la em termos de características, de onde é que ela vem, o bem e o mal, a noção e o bem e o mal e a sua divisão. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. O espiritismo requer, porque não é nenhum dogma, não é nenhuma religião, requer sempre o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Reparai, o espiritismo é uma doutrina codificada por homens, certo? Embora fornecida por espíritos, mas os espíritos, atenção, não são mais inteligentes do que no momento em que, antes de falecerem, continuam na mesma, portanto, são como nós, são homens. Portanto, não é só por ser espírito que automaticamente tem mais inteligência e sabe mais, não. Tirar o cavalo da chuva. Mas mesmo assim, quando nos comunicam algo do invisível, vem normalmente através de um filtro que é humano. E como humano que é, depois, para se expressar aos outros, não é? Imaginemos, um médium recebe uma determinada comunicação, nem sequer é verbal, ele sente que lhe estão a dizer aquilo, mas ele depois, para chegar a nós, às vezes ou escreve, ou diz, pronto, para ser mais rápido e ser inteligível, e então vai ter que utilizar linguagem. Ora, a linguagem é mãe de muitos erros, é todos os dias. Aqui temos um exemplo disto, não é por acaso que eu vos ponho aqui, eterna e imutável. A pergunta 615, foi a que nós ouvimos, diz que a lei natural, que é a lei de Deus, é perfeita e tal, de quase todo mundo, é eterna como o seu Criador. Cuidado, não pode ser eterna literalmente, porque se a lei é de Deus, quem é que a criou? Foi o próprio Deus. Então a sua lei não pode ser tão eterna quanto ele, certo? Portanto, temos que entender estes termos. São usados por um homem que tem que, com a linguagem que tem, explicar, ok? Por isso, cabecinha sempre a trabalhar. Por outro lado, também diz que é imutável. Temos aqui um exemplo. Esta lei natural da destruição, ou esta lei moral da destruição, é um exemplo típico de que não é muito menos mutável que as outras. Esta é a da reprodução. E porquê? Reparem, nós vamos ver que a lei da destruição vai servir para duas coisas, fundamentalmente. Uma delas é dar um fim útil
aos despojos, os cadáveres dos animais, das plantas, tal. E outro é controlar a reprodução. São estas duas vertentes, dentro de determinados limites, que a gente já vai ver. Nós também sabemos que, na evolução dos mundos, nós estamos num mundo de expiação e provas, não é? Mas, andando por aí acima, sabemos, até já nos dizem que há uns planetas divinos, onde a matéria já não tem influência nenhuma. Não havendo matéria, não há corpos, não há reprodução. Porque a gente não cria espíritos, a gente cria corpos para um espírito encarnar. Não havendo corpos de animais, de plantas, não sei o que mais, para que a lei da destruição, um dos objetivos é controlar a reprodução e o outro é dar um fim útil aos despojos materiais, então nesses mundos a lei da destruição caput e da reprodução por atacado. Por exemplo. Ora, então, de novo, inteligência a pensar. O que é dito é que ela é perfeita, sim, e é adequada a cada mundo. Então este imutável, cuidado com o que é que se entende. É imutável no plano de desenvolvimento e no mundo a que se refere. No nosso está certo. Bem? Muito bem. Seguindo. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Duas ferramentas distintas. Dentro das leis divinas físicas, da lei natural física, o grande conjunto dos outros sistemas solares à volta do nosso, utiliza esta ferramenta, é a ciência. Nós também a utilizamos em algumas partes, naquela parte que é possível comprovar. Para as questões éticas do comportamento, é normalmente pela filosofia, é normalmente pela razão, é justificar porque é que determinado comportamento é certo ou errado. E isto chama-se ética. Ética, em qualquer dicionário encontrareis que ética é sinónimo de filosofia moral. Portanto, é o conhecimento dos comportamentos bons ou maus, mas com justificação, e não porque nos digam que é assim, ou porque toda a gente faz, certo? Portanto, aqui o espiritismo insere-se aqui nesta área, como ciência e como filosofia. Naturalmente que se perguntará qual é a origem e conhecimento e o conhecimento da lei natural. Bem, todos nós vimos com uma intuição. Todos nós. A gente às vezes é consciência, é sabedoria, é voz interna e tal. Todos vimos programados. Mais ou menos a gente sabe quando é que está a perceber bem, a perceber mal, temos uma ideia, não é? Todos vimos assim programados. E vamos apurando isto ao longo de encarnações. Por exemplo, nesta até porreiro. Esperamos que seja uma daquelas que a gente avance mais, porque descobrimos esta doutrina que nos ajuda a compreender mais depressa uma série de coisas. Portanto, ela vem aonde vem na consciência, porque não está no corpo, certo? Porque se nós continuamos a existir, nós continuamos a ser iguais, o conhecimento que tínhamos e a concepção de bem e do mal permanece mesmo quando estamos noutras dimensões invisíveis e volta connosco. Então, acompanha-nos na nossa consciência, a consciência que é parte integrante do espírito e não do corpo, certo? Muito bem. Claro que nestas questões urge falar do que é o bem e o que é o mal. O que é que nos diz o livro dos Espíritos? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir todos essa lei. programados assim. Sentimos isto, ok? Por outro lado, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Esta parte aqui, porque de novo, aqui é outra questão que temos que entender a linguagem. O que é dito é a moral é a regra do bem proceder. Mas depois diz assim, funda-se, então espera aí, então a moral não é a base, se a moral é que se funda, então está sobre qualquer coisa. Está sobre qualquer coisa, que coisa é essa? É exatamente a filosofia, a razão.
Portanto, é a dita ética, a filosofia moral, a justificação do que é bom e do que é mau, mas justificadamente. Porque a moral, em boa verdade, como vamos ver, tem mais a ver com os costumes. Reparai, estou a ver aqui senhoras de calças. Hoje, em Portugal, é moral. É bem proceder uma senhora usar calças. Mas se estas senhoras se trasladarem para o Afeganistão neste preciso momento, vão ser apedrejadas. É crime. É imoral. Ora, o espiritismo não pode, como filosofia ética, não pode socorrer-se de uma coisa que anda assim. Ora, aqui é imoral e ali é moral. Não pode. Então estamos a ver que a moral tem a ver com os costumes, é com o final, isto é, faz assim e assado. Estou a dar uma indicação moral. Se eu disser, faz assim ou assado porque não faças assado por isto, por aquilo, e faz assim por isto, por aquilo, estou a dar uma indicação ética. Estão a ver? Ok? Muito bem. Por isso, o Espiritismo diz-se que se pauta pela ética e influencia a moral. Ao justificar um determinado comportamento, influencia a sociedade a ir por aquele caminho, não é? Quando os nossos filhos não têm capacidade de perceber, de desenvolver a ética, a gente diz-lhes só indicações morais. Faz isto, vai para a escola, levanta-te a horas. E muitas vezes não lhes explicamos porquê. Quando eles começam a ter já a possibilidade, a gente já lhe pode avançar com indicações éticas. Olha, fizeste sempre isto e agora vou-te explicar porquê, porque faz bem à saúde, porque desenvolves a disciplina, etc. Estão a ver? Portanto, esta é a diferença entre moral e ética. O Espiritismo é com esta que governa. Portanto, o Espiritismo nunca pode ir por aqui. Todo mundo faz, não pode ser justificação moral para o espírita. Tem que poder justificar porquê. Porque o mal é sempre o mal, mesmo que todos pratiquem, e o bem continua assim mesmo que ninguém o pratique. Portanto, isso, a sociedade muitas vezes é bem parecer, parece bem, o espírita tem que andar com a cabecinha e saber porquê. Ok? Muito bem. Também às vezes se pergunta e perguntam, bom, mas aí não há uma coisa simples para a gente ver se eu estou a perceber bem ou a perceber mal. Eu sugiro utilizarmos uma metáfora da moeda de euro. A moeda de euro, como sabeis, tem duas faces, como qualquer moeda. Numa das faces tem a relação nossa com a sociedade, entre nós, com os seres humanos, seres inteligentes que falam, comunicam connosco. Na outra face tem com tudo o que não é seres humanos, os animais, as plantas, a natureza, vamos chamar a natureza. Muito bem. Nesta parte da sociedade, se forem à pergunta 632 do Livro dos Espíritos, fala na lei da reciprocidade. Diz assim, como é que é bem por ser, mal por ser? Bem, segui o que Jesus vos disse, não façam aos outros, não queres que façam a ti. Mais ou menos todos já temos essa intuição. Mas será que isso chega? Não. Mais adiante, na pergunta 642, vem dito que não é suficiente não fazer o mal aos outros. É também preciso fazer todo o bem para evitar o mal. E isto é muito mais difícil, por isso eu coloco na parte do ouro, já considerando que esta seria a da prata. Portanto, por exemplo, temos um amigo ao lado que está numa grande dificuldade essa que nós já passamos, mas nós sabemos como ele pensa e a gente está na dúvida, bem, se eu lhe digo o que é que eu penso e por onde é que eu vivo baseado na minha experiência, eu vou romper a nossa amizade porque ele não quer ouvir aquilo. Então deixa de estar, ele lá de bater com a cabeça, não, mal, tem com toda a calminha dizer-lhe calmamente, olha, eu já passei por esta situação e na tua situação segui desta maneira, por isto, por aquilo. Tu decidirás como queres fazer, tens o livre-arbítrio, mas a minha consciência determina que eu te diga. Fazer todo o bem para evitar que mal maior ocorra. Se ele depois decidir fazer, tudo bem. Isto às vezes é difícil. Daí ser a parte do ouro na nossa relação com a sociedade. Do outro lado da moeda só temos uma regra, e que tem muito a ver com a lei moral da destruição que vamos hoje abordar, que é apenas evitar o excesso. Com tudo o que está à nossa volta, animais, plantas, etc., sim, a destruição é lei moral desde que praticada, é bem proceder desde que praticada dentro de determinados limites. Vamos ver quais são. Que tem a ver com o excesso. Logo que não se passa o excesso, está tudo correto. Deus criou-nos assim. Deus criou-nos a necessitar de proteínas animais, vegetais, a ajudar a controlar as espécies, dar os fins últimos úteis aos despojos. Portanto, é tudo certo. É tudo certo. Nós fomos criados assim. A matéria tem que se alimentar da matéria. Mas a matéria
nada se destrói, tudo se transforma, já diz a nossa ciência, não é? Portanto, e assim é, o que parece é físico, o que permanece é espiritual, e isso continua, ok? Muito bem. Também se pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Todos nós temos essa ideia, inclusivamente na nossa justiça humana, a gente verifica que 2 crimes idênticos, cometidos por pessoas diferentes, mas em diferentes circunstâncias, dão penas diferentes. Porquê? Porque o juiz diz, bem, tem a atenuante de ter sido involuntário, por exemplo, ou tem a agravante de ter sido de vontade. São diferentes. Então, se é diferente já na lei humana, então na lei divina, muito mais. Portanto, o mal exponencia quando a gente já sabe que é mal, e mesmo assim o comete, tem maior responsabilidade, é mais culpado, entre aspas, do que aquele que não sabia. O mal exponencia com a intenção em o praticar. O bem, por outro lado, exponencia com a dificuldade em o praticar. Exemplo, e daí pela rua. Está um mendigo a pedir-vos uma moedinha e vocês todos os dias vão ao bolso e dão, sim, estão a perceber bem. Mas experimentai hoje fazer diferente. Em vez de dar a moedinha assim, amigo, vem daí, vem jantar com a minha família. É mais difícil, mas é melhor. Ok? O bem exponencia com a dificuldade em o praticar e o mal exponencia com a intenção em o praticar. O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Daí, como eu comecei a palestra, dizer-vos que isto é assim. Estão a ver? Temos a lei da destruição, inserida num sistema solar com as outras todas, em que ao centro está a última, a lei da justiça, amor e caridade. Mas que se insere num universo enorme, onde estão outros sistemas solares, que é a lei natural, as outras ciências, etc. por aí adiante. Ok? É mais ou menos esta a relação filosófica destas questões. Então, avancemos agora para a lei da destruição. Ora bem, a lei da destruição, para abordarmos, nós temos que começar logo por pensar se ela puder ser moral, puder ser eticamente justificável como bem, então temos que distinguir o que é a destruição necessária e a abusiva. E o Livro dos Espíritos conta-nos isso. Destruição necessária e destruição abusiva. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso, a que chamais destruição, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior. Esse envoltório é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres,
Por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? A fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Estão a ver uma das razões contra o suicídio? Não é mesmo um ato inteligente, é de uma extrema burrice, como se costuma dizer. Ok? Qual é a razão? Porque há meios de tentativa de conservação da vida. Exatamente para impedir que se destruam mais depressa e permitir o desenvolvimento da inteligência. Ora, aquele que o abrevia não está numa atitude inteligente, para não falarmos noutras questões, ok? Muito bem, fixar bem isto. Isto é a base, porque são os limites onde se movem os procedimentos éticos da destruição, entre o fim útil dos despojos e o controle da reprodução das espécies naquilo em que nos é dado interagir. Toda a gente mata um mosquito que em casa já vos mordeu 2 vezes, é natural, ok? Muito bem, e é bem proceder. E se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança. Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso cedeu aos maus instintos. Da caça, fala da pesca ou fala do corte de vegetais. Devagar, é igualzinho. Destruir para além da necessidade. Estão a ver a moedazinha do euro do outro lado, evitar os excessos. Olha os excessos aqui a aparecerem na lei de destruição. Ok, é isso. Os povos que levam o escrúpulo ao excesso no tocante à destruição dos animais têm algum mérito especial? Esse sentimento, embora louvável em si mesmo, se torna abusivo quando em excesso. Seu mérito acaba neutralizado por abusos de toda sorte. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Portanto, Deus criou-nos a necessitar de proteínas animais e proteínas vegetais, ok? E ele não se enganou. Não se enganou. E também não se enganou ao ter criado os animais que precisam de matar outros para se abastecer. Mas eles até vêm com o instinto bem programado. Eles não matam por prazer, matam só por necessidade. Nós é que somos mais inteligentes e às tantas parecemos que afinal não somos tão inteligentes assim. E distraímos-nos e vamos por prazer matar vegetais, matar animais, etc. E depois a gente vê que há muitos subterfúgios, chamados sofismas, há muitas correntes filosóficas, às vezes até religiosas, que até tentam influenciar comportamentos alimentares e vêm justificar que só te deves alimentar disto e não daquilo e tal, não sei como é. Espera aí, Deus criou-nos assim, certo? Agora, se a pessoa se sente mais à vontade para comer só de um lado ou só do outro e tal, encantado da vida. Podemos discutir isso a seguir, é interessante, vale a pena. Muito bem. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Esta é a razão dos flagelos a que assistimos e, de novo, não somos nós que estamos a produzir, é uma causa primeira. Não, perfeita como ela é, não pode ser, quer dizer, a gente pega numa obra, pela obra se conhece o Criador, se a obra é perfeita, o Criador é perfeito, então o Criador enganou-se e criou aqui uns flagelos por coisas. Temos é que olhar para o objetivo final,
que é a progressão, a regeneração. Porque o que se destrói não é o que permanece, é o que é descartável, ok? Portanto, ele visa sempre a melhoria e não nos podemos esquecer disto, temos que aceitar isto desta maneira. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho. Esta é uma das e razões sinta a própria porque fraqueza. Deus, exatamente, nos manda de vez em quando uns flagelos, porque o nosso orgulho está mesmo a precisar de ser tratado. E quando não é tratado por bem, tem que ser assim, olha, é a martelada. Mas pronto, a gente também assim faz. Na educação dos nossos filhos nós também utilizamos isto. Portanto, nós somos filhos de Deus, com maior razão a gente trata disto. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. E logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representa. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem um mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Portanto, o nosso problema, nós lamentamos muito quando temos uma pequenina desgraça ou uma grande desgraça, que a gente quiser ser, vai variando, grande, pequenina, depende da forma como a gente a interpreta. Porquê? É o nosso ponto de vista. Nós estamos sempre aqui, tudo parece limitado a isto, não conseguimos ver que a vida é maior, e então onde isto, que aqui parece enormíssimo, ocupa tudo, é afinal só um pingozinho. Claro que temos que ter a ideia que a vida afinal continua, porque de outra maneira, então não saímos sequer daqui, ok? Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Assim Deus também preocupa-se mais connosco próprios, seus filhos, enquanto espíritos, porque Ele nos criou espíritos, ok? Porque depois os corpos somos nós que fornecemos uns aos outros, aos nossos filhos, etc., do que propriamente com o uniforme. Portanto, também, um general também preocupa-se é com o seu soldado e não se o uniforme está roto ou deixa de estar roto, quer é que ele esteja vivo e continue. Arranjamos outro uniforme, o que for necessário. Mesma coisa, devemos ter esta noção. Mas, nem por isso, as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Se considerasseis a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhes daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los. O problema é sempre uma questão de visão, ok? Nós temos dificuldade em entender os flagelos por uma questão de visão. Julgamos que é tudo resumível àquilo que está ali a acontecer. Mas também não nos esqueçamos de uma coisa e faz-nos bem este chazinho de humildade. Deus, se é perfeito, é imensamente justo. Então, tudo o que nós escolhemos, justo é. Certo? Dê a volta que der. Não sucede, eu lembro-me em 2004 se deu um tsunami no Sudeste Asiático, Tailândia, Malásia, etc. Não sei o que mais. Não sucedeu aqui. Por algum motivo terá sido. E vieram pessoas de várias partes do mundo, não só lá, e estavam lá. Por algum motivo é. Ok? Deus não joga aos dados. Agora, claro, o nosso conhecimento enfim, andamos aqui dentro da bola, pensamos que é tudo que a gente sabe é tudo o que há para saber. Não. Há muita coisa lá para trás, ok? Portanto, não há aqui vítimas, E quando nós sentimos essa sensação, é pensarmos nisto. Isto tudo passa, ok? Tudo passa. Quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando ouve soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que parte ao mesmo tempo o maior número de pessoas.
Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la completamente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Pronto, é um colorário do que nós estamos a dizer. De novo, é tomarmos a parte pelo todo. Não, nós estamos aqui concentrados que isto é tudo que existe. Não. É só um bocadinho, aquilo é só ali um bocadinho. E temos esta ideia da continuidade da vida. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte sim, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, preveni-los, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência. Portanto, esta palavra-chave é lícito ao homem prevenir os flagelos, exatamente para não cair na negligência, porque grande parte dos flagelos muitas vezes ocorrem pela negligência do homem. A gente anda aí a falar das questões do efeito de estufa, dos gases e tal. A quem se deve? Não é a Deus. E todos nós sabemos que faz muito mal os aerossóis, os combustíveis fósseis, a queima e tal, mas continuamos na mesma. Estão a haver uma nação muito importante no mundo que até quer rasgar o protocolo do controle de emissões de gases, por interesse económico. A quem é que tem que pedir responsabilidade? Ao próprio homem, isso é negligência do homem, certo? Portanto, neste particular, isto é negligência. Portanto, se houver, e nós já estamos assim no nosso país, estamos assim que os varões andam a deslizar, ok? De onde isto vem? Ok? Continuemos. Mas depois não nos queixemos, ok? Muito bem. Falemos agora das guerras. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. Portanto, com a evolução moral do homem, a necessidade da guerra e do confronto físico e da destruição abusiva vai terminar. Contudo, no momento em que vivemos, ainda não é assim. Gostávamos já de viver no sítio, ainda não é assim. Porque a guerra serve dois propósitos, como a gente já vai ver também. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Tal como ele disse, quando o homem perceber isto. Mas vejam, no entretanto, e nós já vamos assistindo já a alguma evolução. Reparem, por exemplo, o que é que disse o secretário-geral da ONU sobre um conflito conhecido. No plano dos conflitos, a guerra na Síria, que dura há quase 6 anos e já provocou a morte de centenas de milhares de pessoas, será a grande prioridade. I remember when I was in school and I was reading history books, all wars had a winner. We are now facing wars in which nobody wins. Everybody is losing. And I hope I will be able to help bring people together to this understanding. As I said, this is a war in which nobody is winning. This is a war in which everybody is losing. This became a threat for everybody around the world. It's high time to put an end to this nonsense. Uma evidência do progresso moral. E vamos continuar a assistir a ele. Ainda bem que assim é. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Escravização momentânea.
a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer Portanto, se a a sua guerra, ambição. infelizmente, ainda é necessária, e foi aqui reconhecida pelos próprios espíritos, servindo estes dois propósitos, liberdade e progresso, então agora há que mergulhar e ver até que ponto é. Então vamos agora olhar para isso. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Vocês lembram-se lá atrás que disseram assim, mas o mal é sempre igual? Não. Aumenta com a intenção de o praticar. Aqui está. Quando se é constrangido pela força ou por legítima defesa, estamos inocentes. Quando utilizamos também a violência para nos defender. Quando era possível preservar a vida ou vamos para atos de crueldade, somos culpados. Portanto, aqui o que conta é a intenção. Vou-vos dar um exemplo. Nada melhor do que umas imagens para verificarem e concluírem por vocês. É o homicida. O homem de fato escuro à direita do ecrã é o homicida. Calmamente, o polícia de 22 anos desloca-se para o lado esquerdo, de onde começam os disparos, poucos segundos depois. Foram ouvidos pelo menos 9 tiros. O embaixador ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer. O atirador foi abatido pelas forças de segurança. São momentos de terror. Andrei Karlov discursava na inauguração de uma exposição fotográfica quando foi baleado pelas costas 8 vezes. Açının arkasından tekbir getiren bir şahıs Suriye'de Halep'te sivilleri Deixo às vossas consciências julgarem os temas da intenção, etc., da legítima defesa. Estão a ver? Ok, este é o dia a dia. A televisão está cheia disto todos os dias, mas compete a nós julgar. Ok? Muito bem. Podemos associar o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como os xamães, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeitos estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. A crueldade não resulta da ausência de senso moral? Dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. Aqui temos a escala da má índole, da intenção. Lá está. Enquanto nós estivermos neste domínio da necessidade do instinto, a parte da moeda, não cometas excessos, nós estamos inocentes. Estamos a matar para nos alimentar, para nos defender. Ok.
Quando vamos para aqui, a crueldade não é só... Até com os bichinhos também é. Vamos caçar e depois não é para comer, não é para desperdiçar, ou vamos cortar vegetais e depois não é para comer. Estamos na área da crueldade. Sim, porque os vegetais também têm sentimentos. Há uma teoria que diz que ser vegetariano porque ao matar os animais, estás a fazê-los sofrer. Pois é, há estudos que comprovam que as plantas também têm sentimentos. E já há comportamentos de Pavlov feitos assim. Então, o melhor vegetariano é aquele que vai colher os frutinhos mais frescos. Normalmente, o que come carne, o carnívoro, vai ao talho ao que já morreu há uns dias. Qual deles é que tem mais sofrimento? É o fresquinho, não é? Bom, adiante. São coisas interessantes, vale a pena a gente meditar. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Muito bem. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância. Falamos logo no início a diferença entre ética e moral. Eu usei o exemplo das calças das senhoras, mas este também é bom exemplo. Reparai, a pena de morte é moral. Aqui, onde dá vermelhinho, é moral, isto é bem proceder, naquelas sociedades, um juiz nomeado pela sociedade mandar matar aquele que se prova que matou. Nos países a que está a azul, nos quais se inclui Portugal, já não é assim. No caso de Portugal, há 150 anos atrás. Já foi moral. Agora é imoral. Mesmo o assassino que se comprovou que matou o outro, não se manda matar. Manda-se para a cadeia 25 anos. Ora, eu que dizia ali, bem, mas então porquê é que há povos que ainda utilizam isso? Falta-lhe o adiantamento. E o adiantamento vem pela inteligência e pelo raciocínio. Se estamos no domínio de uma filosofia moral, então agora a gente pode perguntar assim, mas espera lá, então se assim afinal, para um espírita, a pena de morte é onde é moral, é ética? E onde é imoral é antiética? Não, no espiritismo não pode ter duas, só pode ter uma. Não, é antiética em todo lado. Mas espera, estamos no domínio da filosofia, não é? Então agora tem que chegar à frente e justificar. Então vamos justificar, há muitas outras justificações. Vou-vos dar uma. O homem é imperfeito, não é? Todos. Quer ali nos vermelhinhos, quer nos azuis, todo lado. Então se é imperfeito pode-se enganar, quer nos vermelhinhos, quer nos azuis, quer nos verdes. Então se pode enganar, como juiz pode atribuir uma culpa errada, e verifica-se quantas vezes se dá uma determinada pena e passados uns anos afinal verificou-se que ele era inocente e tira-se. Ora bem, se o juiz tiver atribuído a pena de morte, mandar tirar a vida, como é que emenda a mão? Mas se mandar para a cadeia ou se der uma multa, etc., pode sempre repor. Então, eticamente, a pena de morte é incorreta, é sempre antiética, uma vez que ao homem não lhe é permitido, porque é falível, não lhe é permitido atribuir penas que não sejam reversíveis. Isto é, pode atribuir cadeia, pode atribuir multa, porque se estiver enganado há forma de repor, mas não pode atribuir uma que não possa reverter. Por isso é antiética em qualquer lado. Ok? E o espiritismo tem que fazer este tipo de raciocínio.
tal como para terminar e descontrair, tem que fazer outro tipo de raciocínio. Pode um espírita casar com a irmã da sua viúva? Pode? É? Pode um espírita casar com a irmã da sua viúva? Irmã da sua própria viúva. Se ela é viúva, ele morreu. Se ela é viúva, ele morreu. Portanto, não pode casar. Ok? Portanto, esta é a diferença entre a moral e a ética. Moralmente podia alguém dizer que sim, claro, então por que não? Meus amigos, estou à vossa disposição para qualquer pergunta. Isto foi a bibliografia que eu utilizei. Reconhecerás uma série delas. É isso. Eu irei publicar isto neste canal e pronto, estou à vossa disposição para qualquer pergunta. Mas agora, porque é que o cão abana o rabo? Diz lá. Porque o rabo não abana o cão. Porque o rabo não abana o cão. Vamos então tranquilizar-nos. Vamos unir-nos ao Criador. Para os que necessitam mais de representações do Criador, porque não se consegue imaginar o Criador, não sabemos o que é, mas por aproximações chegamos lá, há de ser a causa primeira, mas podemos olhar para este representante, Cristo, que também é um referencial para a nossa doutrina, é um referencial ético e moral, e unido a Ele e a Deus por seu intermédio, vamos orar. E vamos fazê-lo exatamente como o Cristo nos recomendou fazer. Vamos incluir uma palavra de louvor, uma palavra de agradecimento e uma palavra de pedido. Então louvemos o Criador por este mundo maravilhoso, este universo imenso, onde nós hoje entrevimos apenas a parte do que parece ser a organização dele, a lei que o rege, nas suas diversas componentes, mas também são apenas as leis que conseguimos entrever, que conseguimos ver para a nossa dimensão, que nos parecem úteis, que nada têm de imutável nem de estanque, estão em contínuo progresso, tal como nós e todos os mundos. E isso torna esta obra maravilhosa. Torna o infinito real, se assim se pode dizer, e com ele vem a esperança do eterno progresso a que estamos votados. Louvado seja, Senhor, por isso. Mas agradeçamos também ao Senhor a possibilidade de, nesta encarnação, termos a disponibilidade de reservar um tempinho para meditarmos sobre estas questões. A possibilidade de podermos iluminar o nosso espírito na senda do progresso com esta maravilhosa doutrina que nos faz romper com preconceitos, que nos obriga exatamente a raciocinar, mas ao fazer isto deve aumentar-nos a nossa autoconfiança, a nossa capacidade de perceber cada vez melhor o que é o bem e o que é o mal. Certos que não podemos nunca cristalizar sobre esse conceito em nenhum momento. Com o andar da evolução, com o atingir de novos mundos, com o atingir de novos eventos sociais, novas formas de relacionamento na sociedade, temos que fazer o que esta doutrina nos ensina e o seu codificador postulou, que é não estabilizar, adaptar-nos constantemente, usando
a razão, tendo por certo que a intenção exponencia o mal e a dificuldade em praticá-lo exponencia o bem. Façamos isso e o juiz perfeito, que é Deus, terá em boa conta, tal como o juízo humano também o tem para os criminosos humanos. Portanto, agradeçamos ao Senhor vivermos nesta época em que muitas perguntas nos assaltam, mas também muitos recursos de conhecimento nos são colocados à nossa disposição. Devemos, pois, usar a nossa vontade, usar a nossa disponibilidade e instruir-nos, sem dogmas, sem preconceitos, sem receio de trocar a verdade velha pela nova verdade. Por fim, Senhor, e porque imperfeitos somos, pedimos-te que nos envies os nossos mentores, o conselho avisado, naqueles momentos em que não sabemos se o norte é para um lado e o sul para o outro, o mesmo é dizer o bem ou o mal. E podemos às vezes entregar-nos ao desespero e à desistência. Nesses momentos, Senhor, porque infelizmente ainda nos atacam a muitos de nós, pedimos, Senhor, que nos lembreis exatamente de que o que nos parece ser o todo é tão só a parte e que nós estamos numa escola da vida em que tudo passa, mas tudo evolui. Bem-aja, uma boa semana a todos. Bem-aja.